Pronto. Gente, eu vou perguntar para vocês, se vocês estão acompanhando aí os últimos vídeos que saíram, as últimas aulas nossas aí sobre as fórmulas dos orbitais, falando também sobre os números quânticos, especificamente os números quânticos, depois fórmulas orbitais, depois de spin, nosso quarto número quântico que é o spin. Eu queria perguntar para vocês se vocês já chegaram a assistir ou ainda vão assistir, como que tá aí o estágio de desenvolvimento de vocês em relação a essas aulas. Me contem aí. Beleza. Então, o que eu peço para vocês é que vocês possam estar assistindo. Quanto às listas de exercício, tem alguém que está devendo, já começou a fazer pelo menos a primeira, ou tem alguém que já fez todas? Como que tá isso em relação às listas de exercício para vocês? Beleza. Então, quanto às listas, como vocês sabem, as listas aí, para quem não fez ainda, vocês sabem que as nossas semanas letivas aí já estão chegando mais perto do fim, né? Então é importante que vocês consigam estar entregando elas aí para não deixar para a última hora, beleza? A nossa aula de hoje sim, quantas atividades e quantas dificuldades, sempre que vocês tiverem dificuldade em alguma questão, vocês podem entrar em contato comigo, beleza? A gente vai estar conversando, vai estar tentando resolver da melhor maneira possível. Eu estou falando meio baixo, gente, porque eu estou, digamos assim, mal, entendeu? Estou muito cansado, mas vamos para a luta, tá? Então, se aparecer aí dificuldade, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo e a gente vai estar resolvendo. Vocês são muito engraçados. Vamos lá. Continuando, beleza? Aqui na nossa aula de hoje, a gente vai comentar, seguindo aí a parte de estrutura atômica, estrutura eletrônica que nós estamos estudando, a gente vai ver hoje sobre a energia dos orbitais, as energias dos orbitais poliatômicos, tá? Que até agora a gente trabalhou com orbitais somente para o hidrogênio, né, nos vídeos aí. A gente vai ver como é o comportamento para espécies poliatômicas, ou poliatômicas, não, polieletrônicas, na verdade. Tá? Ou seja, espécies que têm mais de um elétron. A gente vai ver como que é a distribuição da energia dos orbitais. Tá? E iremos ver também hoje, vamos introduzir hoje também a questão da distribuição eletrônica, tá? Que é uma coisa muito importante na química, né? Todo químico, ou qualquer estudante de química, uma das primeiras coisas que ele deve saber fazer é distribuição eletrônica, né? Então, a gente vai rever hoje aí, eu acho que vocês já sabem como que faz distribuição eletrônica, mas a gente vai rever e depois iremos seguir em frente, beleza? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês viram lá no ensino médio, ou no ensino fundamental, eu nem sei como é que a gente estuda isso na verdade, vocês chegaram a ver distribuição eletrônica no período de escola, seja ensino médio, seja ensino fundamental? Comentem aí para mim, por favor.
se vocês chegaram a ver distribuição eletrônica no período de escola, seja no ensino médio ou no ensino fundamental, distribuição eletrônica. Beleza. Porque é o seguinte, antigamente, geralmente a gente via distribuição eletrônica no ensino fundamental, lá na 8ª série, quando a gente estudava ciências. Eu não sei realmente se hoje ainda é assim. A gente estudava ciências na 8ª série e a metade do semestre de ciências, naquela época, era física e a outra metade era química. Aí na química a gente estudava alguns processos básicos ali, de transformação na matéria, e estudava também um pouquinho de tabela periódica e estudava distribuição eletrônica. E aí lá no ensino fundamental, e também, às vezes, também no ensino médio estudava isso. Aí no ensino fundamental, a gente estudava distribuição eletrônica através de camadas. Né? Eu não sei se vocês lembram, camada K, L, M, N, O, P, Q. Tá? Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Para a gente contextualizar o que eu estou falando aqui. Certo? Deixa eu ver. Será que vai? Beleza, acho que foi. Então tá aqui. Então tá aqui, pessoal. A gente geralmente estudava distribuição eletrônica lá no ensino médio, fundamental, através de distribuição eletrônica em camadas, né? Que era K, L, M, N, O, P, Q, como tá aqui, né? E aí a gente tinha um número de elétrons na camada K, na camada L, camada M, tem um número específico de elétrons, né? Camada O, P, Q e assim por diante. Beleza? Lá na escola a gente vê isso, certo? Beleza. Aí, assim, eu perguntei para vocês, que eu ainda estava na dúvida se realmente era assim, porque faz um tempinho assim, que eu saí da escola e não acompanhei mais. Não acompanhei mais como estão essas distribuições aí na escola. Inclusive, depois eu vou até tentar acompanhar, para ver como que estão os livros aí, para eu tentar me inteirar de como está a distribuição desses conteúdos em escola. Mas, ou seja, você está me dizendo que pelo menos ainda é assim, então é tranquilo, beleza? E aí, em algumas escolas, lá no ensino médio, isso depende muito da escola, depende muito do professor e depende muito do livro também. Ele já ensina que a distribuição eletrônica, lá no primeiro ano, ela já é feita de maneira diferente. Ela já é feita através, não mais através de camadas, mas ela é feita através de subcamadas ou subníveis. Tá? E aí os livros que apresentam isso, já são os livros de ensino médio que já estão tentando já aproximar o conteúdo do que a gente tem, do que a gente vê aqui no ensino superior, que é justamente distribuição eletrônica através de subcamadas ou subníveis, tá? Então, se alguns de vocês já viram isso lá no ensino médio, distribuição eletrônica de subnível e subcamadas, vocês basicamente não terão nenhuma dificuldade em assimilar o conteúdo da aula de hoje. Agora, se você não viu ainda, você também não vai ter dificuldade, mas vai entender. Você não vai ter dificuldade, mas eu acho um pouquinho assim, meio estranho no início, mas é tranquilo. E outra coisa, eu acredito também que na disciplina de vocês lá de fundamentos, vocês também devem ter visto isso, né? Distribuição eletrônica. Então, eu não vou estar falando aqui para vocês uma novidade, nada de extraordinário, é só uma coisa que possivelmente vocês já viram, né? Então, a gente vai tentar só relembrar um pouco aqui, tá? E tentar aprofundar em algumas coisas aqui que eu acho que talvez vocês não tenham visto ainda. Tá? Então, esse foi o nosso bate-papo inicial aqui. Hoje, toda vez que eu estou abrindo aqui no Google Meet agora, está aparecendo essa extensão que faz um barulho horroroso. Então, vamos começar o conteúdo, tá? Essa parte aqui que eu estava falando aqui introdutória foi apenas para contextualizar com vocês. Beleza? Se travar aí meu áudio, qualquer coisa, eu estou acompanhando aqui no celular, vocês mandem uma mensagem no chat, tá? Falando se caiu a internet, se travou, que aí eu vou tentar resolver, tá? O meu áudio está muito baixo, né? Caraca, então das duas uma. Ou realmente estou falando baixo, ou o seu celular está com áudio baixo. Espera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo resolver isso.
Poxa, eu vou tentar falar mais alto. Eu estou falando baixo, eu admito que hoje eu estou falando baixo, porque eu não estou muito 100%. Mas vou tentar falar mais alto. Vamos lá. Aí, se continuar abaixo, aí que me avisa, que eu dou um outro jeito aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos falar hoje, antes de chegarmos à distribuição eletrônica, iremos falar antes aqui das energias dos orbitais. Beleza? As energias dos orbitais, vocês viram que ela está relacionada com o número quântico principal, né? O nosso N, que é o número quântico principal, ele é quem vai determinar o meu nível de energia, né? Tá muito baixo ainda aí? Espera aí, pessoal, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Calma aí. Me falem aí se deu uma melhorada. Então acho que era o ventilador que estava interferindo aí. Mas tranquilo, vamos lá. Qualquer coisa, se voltar a ficar ruim, me avisem, beleza? Beleza, então já havíamos comentado aqui que antes de falarmos de distribuição eletrônica, vamos falar de energia dos orbitais, tá? A energia dos orbitais, vocês todos já viram lá nas nossas aulas anteriores, que eu falei que a energia está relacionada com o número quântico principal, o nosso é N, né? Então, a energia do orbital está relacionada com o número quântico principal, N, tá? Então, o nosso primeiro estudo aqui é ver como que a energia dos orbitais estão distribuídas para o átomo de hidrogênio, que é o nosso átomo mais simples, né? E aí, para o átomo de hidrogênio, a gente tem que a distribuição de energia segue essa ordem aqui, beleza? Ela começa com um S, aí o 2S já é maior que um S, o 2S é igual ao 2P, ao 3S é maior que o 2P, e é igual ao 3P, que é igual ao 3D, e o 4S é maior que os orbitais do nível 3, tá? E segue essa ordem crescente. Ou seja, resumindo tudo, quanto maior o valor de N, maior o valor da energia. Tranquilo? Então, generalizando isso aqui tudo, quanto maior o valor de N, maior o valor da energia. Certo? Isso para quem, gente? Essa regrinha aqui vale para quem? Para o hidrogênio, beleza? O hidrogênio a gente sabe que é o quê? Que é um núcleo, né? O hidrogênio é um núcleo central, né? E você tem um elétron aqui, né? E aí você tem mais ou menos isso, ó. Você tem somente o núcleo e o elétron. Tá? Então você tem somente a força de atração aqui. Então é um sistema bem mais simples de representar. Quando passarmos para átomos polieletrônicos, vocês vão ver que vai aparecer algumas confusões aqui. Então a ordem não vai ser tão bonitinha do jeito que está aqui não, porque tem todos os fatores, mas a gente vai ver já já. Beleza? E aí com o hidrogênio, quando eu ploto graficamente os níveis de energia em ordem crescente, ele vai ser desse jeito, ó. Vamos ter um S aqui embaixo, que é o menor nível de energia, teremos o 2S e 2P, tá? Teremos 3S, 3P e 3D no mesmo nível, 4S, 4P, 4D e 4F no mesmo nível. Então, o número quântico principal, ele vai definir o nível, né? E as energias aqui dos níveis, para o átomo de hidrogênio, por subníveis, na verdade, serão energias iguais. Então, os orbitais aqui nos subníveis, eles serão degenerados, mesma energia. Que orbitais é esse, professor? Por exemplo, o orbital 2s e os orbitais 2p terão a mesma energia aqui. Então, serão degenerados. Todos os orbitais do nível 3, ou seja, orbitais 3s, os orbitais 3p, 3t, também terão a mesma energia. Então, todos serão degenerados. Beleza? Lembrando mais uma vez, isso para o átomo de hidrogênio, que é um sistema bem comportado. Por que ele é bem comportado? Porque a gente só tem a força de atração entre núcleo e elétron, né? Entre prótons e elétrons. Então, ele é um sistema bem comportado. Deu para entender aí, todo mundo?
E aí? Todo mundo conseguiu entender ou ninguém entendeu nada? Eu tinha perguntado se vocês conseguiram entender. Agora, eu não sei se o Francivaldo falou repete, se é a pergunta ou se é a explicação toda. Eu não entendi. Tranquilo, faz parte. Então, para resumir, pessoal, esse slide aqui, para resumir esse slide, o resumo disso tudo é que eu estou querendo falar o quê? Que a minha energia depende do número quântico n. Então, à medida que o valor do número quântico n aumenta, maior será a minha energia, né? Beleza? Isso para o átomo de hidrogênio, tá? Esse é o resumo aqui do roteiro. Beleza? É o resumo desse slide aqui, certo? E aí alguém fala assim, professor, então para os átomos polieletrônicos, como é que funciona? Para os átomos polieletrônicos, eu já tenho uma bagunça total. Tá? Percebe que eu já tenho uma bagunça total aqui que é uma dor de cabeça para a gente. Beleza? Porque, por exemplo, ó, o átomo, o subnível 1s, ele é o de mais baixa energia, tá lá, tranquilo, comportado. Só que quando você chega no 2s e no 2p, já tem uma bagunça, ó, já não são do mesmo nível. Aí 3s e 3p também não são do mesmo nível. Aí o 4s já está no nível abaixo do 3d, né? Aí o 5S está no nível acima do 4P, mas está abaixo do 4D. Percebe que é uma bagunça na ordenação energética para átomos polieletrônicos? Tem toda essa bagunça. Aí eu vou perguntar para vocês, você não tem que responder agora. Por que existe essa bagunça aqui? Nos níveis de energia? Vocês estão muito calados. Ou vocês não estão me escutando, ou vocês não estão entendendo. Eu tô meio perdido aqui. Falem aí. É justamente isso aí, Márcio. Beleza? Essa distribuição aqui, ela tem a ver com a repulsão entre os elétrons, beleza? Como eu já acabei de falar para vocês, quando a gente tem somente o átomo de hidrogênio, a gente descrever aquele sistema do átomo de hidrogênio, que tem só um elétron, a gente descrever o átomo de hidrogênio que tem somente um elétron é fácil, né? Porque a nossa energia potencial é somente uma energia potencial de atração eletronúcleo, né? Agora aqui não, gente. Ó, quando a gente tem mais de um elétron, que são sistemas polieletrônicos, a nossa energia potencial aqui, ó, ela é proporcional à atração do elétron 1 pelo núcleo, ela é proporcional à atração do elétron 2 pelo núcleo, e tem a repulsão entre os elétrons. Então, no caso que a gente vai trabalhar somente com dois elétrons, por exemplo, tem as atrações do elétron 1 para o núcleo, a atração do elétron 2 para o núcleo e a repulsão entre os dois elétrons. Então, esse terminho aqui de repulsão, ó, ele é que vai bagunçar toda a história, beleza? Então, é por isso que a gente vai ter uma bagunça na reordenação aqui das energias dos nossos orbitais, beleza? Justamente por isso, por esse termo aqui, ó, repulsão entre os elétrons, tá? Aí é óbvio, pessoal, que também vai entrar uns outros fatores, os fatores de blindagem, tá? Uns elétrons conseguem blindar melhor os outros, uns elétrons conseguem ter fatores de blindagem melhor em relação aos outros, os orbitais, tá? Os orbitais têm a questão da blindagem, e vai influenciar também na energia lá dos orbitais, na alteração das energias. Então, fatores de repulsão dos elétrons e fatores de blindagem, tá? A eficiência de um orbital em blindar bem um elétron em relação aos outros. Também vai influenciar no ordenamento de energia. Tá? Mas a gente não vai entrar muito em detalhe de blindagem por aqui, não, tá? Quem for falar lá de carga nuclear efetiva, lá no seminário, que eu acho que é o próprio Márcio, é que vai falar aí nessa questão de blindagem. Por enquanto, a gente não vai falar, acho que é o Márcio e a Gisele, né? Eu acho que a gente não vai falar isso por enquanto, não. Tá? Então, em resumo, é esse. A gente tem para átomos polieletrônicos, a gente tem uma bagunça na reordenação,
E essa bagunça é justamente pela repulsão dos elétrons, tá? O Francivaldo falou que essa ordem ela pode ser organizada de outra forma. Eu não entendi, Francivaldo. Eu acho que o Francivaldo está querendo dizer do diagrama de Linus Pauling. Entendi. Essa ordem ela pode sim, Francivaldo, ser organizada de outra forma, que é o que a gente vai ver agora. Beleza? Vamos ver agora aí. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, voltando aqui ainda às nossas energias dos orbitais polieletrônicos, então a fórmula para energia vai ser igual ao menos ZF ao quadrado vezes constante de Planck vezes Rydberg dividido por N ao quadrado. Esse Z ao quadrado é justamente a carga nuclear efetiva, que ela vai ser diferente para átomos polieletrônicos por conta dos efeitos de blindagem, tá? Mas, mais uma vez eu falei, como essa carga nuclear efetiva aqui vai ser diferente, do que como se você tivesse somente um elétron e um núcleo, como ela vai ser variável por conta dos efeitos de blindagem, a gente vai ter variações aqui na distribuição dos níveis de energia do orbital, beleza? E mais uma vez, eu falei que não vou comentar muito sobre carga nuclear efetiva, conceitos, essas coisas, né, de blindagem, porque eu vou deixar para os seminários dos meninos aí, do Márcio e da Gisele, beleza? Mas é importante que vocês tenham noção que essa desorganização da distribuição é por conta desses dois fatores. Beleza? Redução dos elétrons e fatores de blindagem. Tá? Vamos passar para frente. E aqui é onde surge a resposta para a pergunta do Francivaldo. Né? O Francivaldo perguntou se essa ordem poderia ser organizada de outra forma. Porque já pensou, você tem que organizar desse jeito aqui, ó. Poxa, você nem ia conseguir lembrar que a ordem estava desse jeito aqui. Ia dar algum bug na cabeça da pessoa. E aí é que surge um diagrama. Muitas vezes esse diagrama aqui é chamado de diagrama de Linus Pauling, tá? Mas realmente eu não sei se foi Linus Pauling que desenvolveu o diagrama, nem nada. Aqui no Brasil, em alguns livros, se chama de diagrama de Linus Pauling, tá? Então a gente não vai nem chamar, eu vou chamar de diagrama de Linus Pauling, mas também pode chamar de diagrama de distribuição de energia, distribuição eletrônica, beleza? Então vai ser esse diagrama que vai nos indicar a energia, a ordem de energia dos orbitais, tá? Será esse diagrama aqui, certo? Sempre que a gente estiver trabalhando com distribuição eletrônica, a nossa ordenação dos elétrons nos orbitais vai seguir a ordem aqui do diagrama. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com ordem crescente de energia, beleza? Então, se é ordem crescente, a gente vai começar a alocar ou organizar os elétrons sempre no que tem menor energia. Quem tem menor energia? Sempre no orbital do tipo 1s. E aí, à medida que tivermos mais elétrons, a gente vai adicionando em orbitais sucessivos, tá? Então, à medida que formos progredindo com quantidades maiores de elétrons, vamos adicionando os orbitais nessas quantidades sucessivas. E sempre obedecendo a direção da seta, né? Então, a gente adiciona um elétron logo aqui no S, depois vem para o 2S, depois vem para o 2P, 3S, sempre seguindo a seta. Beleza? É óbvio que a gente não vai ver isso agora, tá? Isso aqui é só na distribuição eletrônica. Eu estou apresentando aqui para vocês somente a forma que é organizada aqui, a ordem crescente de organização dos orbitais para átomos polieletrônicos, tá? Seguindo aqui o nosso famoso diagrama de Linus Pauling, tá? E aí a ordem é essa que eu acabei de falar para vocês. Um S, tem menor energia que 2S, tem menor energia que 2P, 2P tem menor que 3S, 3S tem menor que 3P, 3P tem menor que 4S, 4S menor que 3D, e assim por diante, de acordo com a seta. Ó, essas partes que eu comentei para vocês aqui, ó, um S menor que 2S, não é preciso decorar, tá? Essa relação aqui de maior e menor, ela veio aqui do próprio diagrama, beleza? Já que a gente está trabalhando com ordem crescente de energia, tá? Então, é tranquilo isso aí. Tranquilo? Beleza? Então, vamos para a próxima. Agora, nós já iremos entrar na parte de distribuição de elétrons dentro dos orbitais, tá? Então, para mim distribuir os elétrons dentro dos orbitais, existem regras, né? E a gente vai ver que regras são essas. Beleza? Então, a primeira regra. Aqui, pessoal, eu vou falar para vocês, na verdade, que a gente vai ler as regras aqui e vai tentar interpretar o que cada regra fala. Mas a gente vai aprender mesmo isso aqui fazendo, tá? Nos exemplos lá.
tranquilo, mas eu vou colocar as regras aqui para a gente poder entender aqui no passo a passo, certo? Então, para cada camada ou nível principal de número quântico n, esse número quântico n, o número quântico n contém n subcamadas. Por exemplo, o número quântico n igual a 2, quantas subcamadas ele vai ter? Vai ter 2. Por quê? Porque o n igual a 2, ele vai aceitar dois valores possíveis de L, que vai ser o 0 e o 1. Beleza? Que é o número quântico momento angular. Então, toda vez que eu tiver um número quântico, esse número quântico vai aceitar, o valor do número quântico também vai ser o valor das subcamadas. Tá? Então, vamos vir aqui. Ó. Por exemplo, o número quântico 1, quantas subcamadas ele vai ter? Somente 1. Número quântico 2, quantas subcamadas? 2. Número quântico 3, quantas subcamadas? 3. Número quântico 4, quantas subcamadas? 4. Beleza? E assim por diante. Tá? Essa é a primeira regra de distribuição que eu comentei para vocês foi essa. Tá? Outra regrinha. Para cada subcamada ou subnível de um número quântico L, haverá, ou cada subcamada contém 2L mais 1 orbitais. Que lá quando vocês chegarem lá nos vídeos que eu comentei, nos vídeos anteriores, que eu estava falando dos números quânticos, principalmente o número quântico L, que é o número quântico momento angular, vocês viram lá como é que calcula o número de orbitais, quando tem valores de L. Então, possivelmente, se vocês não assistiram os vídeos lá, vocês vão dar uma viajada aqui, mas depois é o que eu falei. Vejam os vídeos e depois vocês vão entender isso aqui com calma, beleza? Então, o número quântico L, ele vai me definir o quê? Vai me definir as subcamadas e também vai me definir o número de orbitais. Então, toda vez que eu tiver o número quântico L, é só jogar na fórmula. 2L mais 1 vai me indicar o número de orbitais, beleza? Então, por exemplo, se o L é igual a 1, haverá o quê? 3 orbitais do tipo P, né? Alguém fala assim, professor, que história de orbital do tipo P? Vocês viram lá, ó. Eu tenho aqui, ó, S, P, D, F. E aqui eu tenho um valor de L, né? Então, toda vez que o valor de L for 0, orbital do tipo P, S. Toda vez que o L for 1, orbital do tipo P. Toda vez que L for 2, orbital do tipo D. Toda vez que L for 3, orbital do tipo F. Então, se o L é igual a 1, vou ter orbital do tipo P. Mas quantos orbitais, professor? 2L mais 1. 2 vezes 1 mais 1, que será 3. Então, toda vez que eu tiver L igual a 1, vou ter 3 orbitais do tipo P. Beleza? De novo, isso já está explicado em vídeos anteriores, tá? Então, depois vocês acompanham lá para quem não entender. Beleza? Outra coisa, não é possível colocar mais do que 2 elétrons em cada orbital. Assim, o número máximo de elétrons é simplesmente o dobro do número de orbitais que são utilizados. Beleza? Então, pessoal, se eu tiver 3 orbitais, eu vou conseguir acomodar no máximo quantos elétrons? Somente 6. É sempre o dobro. No máximo o dobro, na verdade, não é sempre o dobro, é no máximo o dobro. Então, um modo rápido de determinar o número máximo de elétrons que um átomo pode ter em um nível principal, N, é usar a fórmula 2N mais 2. Então, aqui é outra história. É só para ver o número máximo de elétrons em um nível ou em uma camada. Só que a gente não vai nem ligar para isso agora. Beleza? O mais importante que vocês precisam lembrar aqui é saber determinar o número de orbitais, de acordo com o valor de L, e saber que a gente não pode colocar mais que 2 elétrons em cada orbital. Tá? Então, o número máximo de elétrons é simplesmente o dobro do número de orbitais que são utilizados. Beleza? Então, por exemplo, alguém fala assim, professor, eu tenho somente um orbital. Quantos elétrons no máximo lá vai conseguir acomodar? Somente 2. Né? Não é o dobro. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é fácil de lembrar, né, pessoal? Toda vez que a gente tem uma caixinha que representa o orbital do tipo S, né, a gente consegue colocar um elétron aqui, um spin para cima? Consegue. Eu consigo, se eu quiser começar a colocar um elétron com um spin para baixo, eu posso? Pode. Se eu quiser colocar um elétron para cima, um spin para cima, e um elétron com spin para baixo, eu posso, professor? Posso. Eu não falei que um orbital não cabe no máximo 2 elétrons? Não posso. Aí o cara chega e fala assim, professor, já pensou na prova? O cara tem uma orbital 1s, e o cara fala assim, eu vou jogar os elétrons aqui dentro da orbital 1s. Joguei o primeiro, joguei o segundo, e agora joguei o terceiro. Aí o cara matou a química aqui, né? Por quê? Porque a gente só pode acomodar no máximo o dobro, no máximo o dobro de elétrons
O número máximo de elétrons é simplesmente o dobro do número de orbitais. Então, se eu tenho somente um orbital, só vou ter no máximo 2 elétrons. Aí o cara fala, professor, se eu tiver 4 orbitais, você vai conseguir acomodar no máximo 8 elétrons. Beleza? Então, vou até marcar com X, porque vai que alguém fez. Beleza? Então, é isso. Então, essas são as nossas regrinhas básicas para acomodação ou para distribuir os elétrons em orbitais. Tá? Então, vamos lá, continuando. Beleza. De posse dessa informação, eu acho que vocês estão muito calados, vou colocar vocês para trabalhar agora. Eu vou querer que vocês me respondam essa questão aí agora. Que questão é essa? Não vale fugir não, hein? Eu estou perguntando aqui para vocês qual é o número máximo de elétrons que pode estar presente no nível principal com N igual a 3. E aí? Quem vai se arriscar? Vocês conseguiram entender a pergunta aí, pessoal? Das duas, não. Ou vocês estão fazendo, ou vocês não conseguiram entender a pergunta. Me falem alguma coisa aí. Beleza. Beleza, beleza. Explica aí, Francivaldo, como foi que tu fez essa questão aqui? Porque existe duas maneiras de fazer, entendeu? Enquanto o Francivaldo está digitando, eu já vou comentando aqui, beleza? Aliás, não precisa estar digitando. Mas vamos lá. Enquanto se ele fala alguma coisa, vocês viram nesse instante que eu falei que o número máximo, o modo rápido de determinar o número máximo de elétrons que um átomo pode ter em determinado nível principal N, a gente usar a fórmula 2N mais 2, né? Então, se nós usarmos a fórmula aqui, ó, 2N mais 2, não, 2N ao quadrado,
utilizarmos essa forma aqui, 2n ao quadrado, a gente vai ter o quê? 2 vezes 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado é quanto? 9. 9 vezes 2, 18. Então, a gente vai ter, então teremos 18 elétrons, é o nosso número máximo para esse orbital, né? O número máximo de elétrons será 18, beleza? Só que eu não, a princípio, eu não quero explicar para vocês desse jeito prático. Eu quero ensinar para vocês aí no passo a passo, para a gente entender de onde é que aparecem as coisas. No manual, beleza? No manual, para resolver isso aqui, como que a gente faz? Ah, o professor disse que apareceu de cabeça. Beleza, massa. Tranquilo, né? Isso fez. Só que eu queria falar para vocês aqui no passo a passo. Beleza? Deixa só eu descartar isso aqui. Eu não quero mais. Beleza? Eu vou ensinar para vocês como é que faz isso aqui no passo a passo, sem ser de cabeça. Vamos lá. Quando nós temos essa outra maneira de fazer, quando nós temos n igual a 3, quais os valores possíveis de L? O L só vai poder ser 0 até n menos 1. Então, se o n vale 3, ele vai ser 0, 1 e 2. Tá? Ele não pode ser mais que 2, ele vai morrer em n menos 1. Então, vai ser 0, 1 e 2. Tá? Os valores de n. Aí, o que acontece? O número de orbitais para cada valor de L é dado por 2L mais 1. Né? Então, os valores de L aqui são quantos? Eu tenho 0, né? 1 e 2. Eu acabei de determinar aqui, ó, 0, 1 e 2. Beleza? E o número máximo de orbitais, pessoal, vai ser 2L mais 1. Vai ser 1, 3 e 5. 1, 3 e 5 vai dar quanto? 9. Se eu tenho 9 orbitais em total, ó, tenho 9 orbitais em total. Quantos elétrons serão acomodados no máximo aqui nesses 9 orbitais? Né? No máximo sempre o dobro? Então, no máximo, aqui é orbital, ó, então no máximo que eu vou conseguir acomodar aqui serão 18 elétrons, tá? Aí alguém fala assim, professor, esse livro é muito mais difícil, mais fácil você jogar uma fórmula 2n mais 2. Só que muitas vezes a gente está aqui num processo de interpretação, né? A gente está fazendo isso aqui no passo a passo para a gente entender qual a relação entre n, qual a relação entre L e qual a relação entre os valores de L e o número de orbitais. E, por fim, qual a relação do número de orbitais com o número máximo de elétrons. Então, eu fiz esse jeito aqui diferente, que é aparentemente mais difícil, mas, em contrapartida, esse jeito diferente aqui nos fornece mais informações a respeito da relação numérica aqui entre os números quânticos, os orbitais e os elétrons, beleza? Então, por isso que eu fiz esse modo aqui mais difícil, tá? Então, para esse tipo de questão aqui, para determinar o número quântico, determinar o número de elétrons máximos, o número máximo de elétrons em determinado nível, é só utilizarmos a fórmula ou fazermos desse jeito que eu fiz aqui, passo a passo. Tá? Sim, ainda tinha um final aqui, ó. O número total de orbitais é 9, visto que cada orbital pode acomodar no máximo 2 elétrons, o número máximo de elétrons dos orbitais será 2 vezes 9, 18. Tá? Só para fechar a nossa questão aí. Vamos entrar aqui dentro de um outro conteúdo, dentro de um outro tema que é chamado princípio da construção, que ainda está relacionado na maneira com que eu irei preencher os orbitais lá com os elétrons. Né? Por exemplo, lá tem um diagrama de Linus Pauling que a gente viu lá, né? Começa no 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3E. E aí o cara fala assim, professor, por que eu não começo pelo 2S? Porque existe uma regra chamada princípio da construção. Tá? A gente vai ver agora que regras são essas. Entendeu? Outra coisa, a estrutura eletrônica, né? Ou seja, a parte que estuda somente o elétron, a estrutura eletrônica de um átomo, ela que irá determinar as propriedades químicas. Beleza? Porque isso aqui eu já falei bastante para vocês, né? Por que ela que irá determinar as propriedades químicas? Porque vocês vão ver, lá em Química Inorgânica 1, ou já viram, vocês vão ver ligações químicas, né? E aí tem as ligações químicas que existe o compartilhamento de elétrons, existem ligações químicas que existe doação de elétrons, e existem ligações químicas que você tem um emaranhado de um mar de elétrons dentro lá dos átomos, digamos assim, tá? Então, vocês percebem que as ligações químicas elas estão relacionadas sempre com troca de elétrons, né? Seja compartilhamento, seja doação. Ou seja, tá com troca, não, com fluxo de elétrons. Então, se as reações químicas estão relacionadas com fluxo de elétrons,
e as propriedades químicas também estão relacionadas com a quantidade de elétrons, nada mais importante, ou nada mais justo do que eu estudar como que os elétrons estão distribuídos nos átomos. Cara, eu já falei isso aqui tantas vezes que é meio repetitivo, mas é verdade. Então, é por isso que a gente vai gastar nosso tempo estudando estrutura eletrônica. Mais precisamente, estudando configuração eletrônica. Tá? Por que a gente vai estudar configuração eletrônica? Porque é o seguinte, que a configuração eletrônica ela que vai nos dar a lista de todos os orbitais que serão ocupados, com o número de elétrons que cada orbital contém. E aí, a partir desse número de elétrons, eu vou poder inferir sobre a localização do elétron na tabela periódica, por exemplo. Eu vou poder inferir também sobre algumas propriedades químicas, algumas propriedades físicas, beleza? Então, distribuição eletrônica ou configuração eletrônica dentro da química é uma coisa super importante, beleza? A partir da própria configuração eletrônica, eu já vou poder ter algumas conclusões a respeito daquele elemento químico, beleza? Eu vou saber com quem que ele vai se combinar, o jeito que ele vai se combinar, se ele vai doar elétrico, se ele vai receber, se ele vai compartilhar, beleza? Então, a distribuição eletrônica é um conteúdo que está ali no coração da química, certo? Dentro do princípio da construção, a primeira regrinha lá do princípio da construção é o princípio da exclusão de Pauli, que ele fala assim, meu Deus do céu, está começando a chover aqui. Se faltar energia, você já sabe o que foi, começou a chover. Uma das regrinhas que tá dentro do princípio da construção é o princípio da exclusão de Pauli. O que o princípio da exclusão de Pauli fala? Ele fala que dois elétrons em um átomo nunca poderão ter o mesmo conjunto de 4 números quânticos. Beleza? Então, a gente vai ver isso aqui com calma daqui a pouco. Tá? O princípio da exclusão de Pauli também fala que dois elétrons, no máximo, podem ocupar um dado orbital desde que eles ocupem esses orbitais com spins emparelhados. Beleza? Então, vocês vão ver lá, ó, quando eu tiver um orbital do tipo 1s, ele vai acomodar no máximo 2 elétrons. Tá? Só que para esses elétrons ficarem nesse orbital 1s, ele vai ter que satisfazer o princípio da exclusão de Pauli. Eles vão ter que estar com os spins emparelhados. Beleza? Que é o que a gente vai ver já já. Beleza? Então, o princípio da exclusão de Pauli está dentro do princípio da construção. Beleza? O princípio da construção são as regrinhas que estabelecem o modo com que eu vou acomodar os elétrons dentro dos orbitais. E o princípio da exclusão de Pauli fala que dois elétrons nunca poderão ter o mesmo conjunto de 4 números quânticos. Então, está querendo dizer que um elétron nunca vai poder ter o mesmo endereço do outro. É tipo isso, entendeu? Eles vão ter que ter endereços individuais, certo? Assim, e aqui, quando ele fala que quando ele estiver dentro do mesmo orbital, eles devem ter spin emparelhados. Spin emparelhados é isso, ó, quando é um para cima e o outro para baixo. Beleza? Quando ele tiver os dois para cima e os dois para baixo, são spin paralelos. Então, eles precisam estar com spin emparelhados, quando eles estiverem ocupando o mesmo orbital. Tá? Então, vamos lá. Entender como é o princípio da construção de Pauli. Tá? Aqui vamos usar o exemplo do hélio, né? A camada interna do hélio. Por exemplo, a camada interna do hélio, o cara poderia pensar em escrever ela dessa primeira maneira aqui, ó. Os dois elétrons no orbital 1s para cima. Ou os dois elétrons no orbital 1s, os dois elétrons no orbital 1s para baixo. Só que essas duas maneiras, elas estão contra o princípio da exclusão de Pauli. Por quê? Porque se os elétrons aqui estão em paralelo, significa que eles terão os 4 números quânticos iguais, até o número quântico de spin. Então, essas duas formas aqui de escrever o elétron dentro desse orbital, ela está errada, de acordo com o princípio da exclusão de Pauli. E qual a forma certa, professor? É quando os elétrons estão emparelhados, um para cima e um para baixo. Beleza aí? Todo mundo conseguiu entender isso aí, né? Aí aqui tem um resumo, para quem não assistiu a aula de spin, né? Os elétrons que têm spins opostos são ditos emparelhados, né? A gente tem um elétron com spin para cima e um elétron com spin para baixo. Então, toda vez que ele tiver com spin para cima e o outro com spin para baixo, ou seja, sinais opostos, significa que os elétrons estarão emparelhados, beleza? E aí, no átomo de hélio, o ms, para o nosso exemplo aqui que está correto, vamos ter um ms mais o meio para um elétron e vamos ter um ms menos o meio para outro elétron, beleza? De acordo com o princípio da exclusão de Pauli. Ou seja, o nosso quarto número quântico, o número quântico de spin, ele será diferente de um elétron para o outro. Então, os 4 números quânticos, eles não serão iguais.
beleza? Serão diferentes, tá? A gente pode até resumir aqui, pessoal, para os elétrons, ó. Todos os dois elétrons aqui, que estão dentro desse orbital aqui no S, ele vai ter o número quântico principal valendo quanto? O M vale quanto? Vale 1, que é esse 1 aqui, beleza? O L, que é o número quântico no momento angular, vale quanto? O L vale S, mas S vale quem na regrinha lá do SPDF? L, o S vale 0, então meu L aqui será 0, beleza? E o ML? O ML, número quântico magnético, ele vai valer quanto? Vai valer 0, tá? Porque a gente tem somente um orbital aqui, então ele vale 0. E o MS, professor? O MS vale quanto? O MS, aqui no caso, para um elétron ele vai valer mais o meio e para outro elétron ele vai valer menos o meio. Então os números quânticos dos elétrons aqui, eles não são iguais, os 4. Você tem os 3 que são iguais, mas o último muda. Um vai ser mais o meio, o outro menos o meio. Já para os dois casos aqui que eu risquei, os números quânticos aqui, o quarto número quântico, que é o de spin, nesses dois casos que eu risquei aqui, eles seriam iguais, ó, estão apontados para cima, são paralelos e o outro para baixo, seriam iguais. E isso infringe o princípio da exclusão de Pauli. Tá? Por isso essas duas maneiras de acomodar os elétrons aqui, elas não estão corretas, estão erradas. Beleza? Então vamos seguir. Outra coisa que eu preciso comentar aqui com vocês. Que vocês já devem saber, né? Toda vez que tiver isso, ó, 1S alguma coisa, a gente lê como 1S1, né? Ou se tiver 1S e o 2 aqui, a gente não lê 1S ao quadrado, a gente lê sempre 1S2. Se tiver assim, ó, isso aqui vocês devem saber, ó, 3, o P e o 6, como é que lê? 3P6. Se tiver assim, ó, 4, F e um 14, como é que lê? 4F14, beleza? Então 4 é o quê? Número quântico principal, que define o quê? O nível. O F, número quântico magnético, beleza? Que define o subnível. E o 14 é o quê? O número de elétrons que está acomodado dentro desse orbital, beleza? É justamente isso que eu acabei de falar para vocês aqui, que está na nossa figurinha aqui, né? O 1 aqui representa o número quântico principal, o S representa o número quântico do momento angular, L, que representa também o meu subnível, subcamada, e o 1 aqui representa o número de elétrons que está no orbital ou na subcamada. Beleza? Então, em resumo, é isso. A gente sabe interpretar essas notações aqui. Que eu acredito que vocês já sabem. Só uma revisão, então. Tá? Outra coisa aqui que eu comentei e eu não falei. Essa direção do spin, ele para cima ou para baixo, ela não tem efeito na energia do elétron, tá? Então, o número quântico de spin, ele não tem efeito na energia do elétron. Quem tem efeito na energia do elétron é só o número quântico principal, o EM. Beleza? Então, vamos lá. Aí aqui, gente, para vocês, aqui para vocês é rapidão, para a gente já prosseguir a nossa aula e já chegar no final. Tá? Aqui para vocês, eu estou mostrando para todos vocês a nossa distribuição eletrônica, tá? Utilizando já o nosso princípio da construção e utilizando também lá o diagrama de Linus-Pauling, utilizando também o princípio da exclusão de Pauli. Beleza? Então aqui está a distribuição eletrônica de alguns elementos, lítio, berílio, boro, beleza? E aí, beleza, eu coloquei aqui, tranquilo, só que, geralmente, eu particularmente, eu não faço a distribuição eletrônica em linha, do jeito que está aqui. Sei lá, eu não gosto, eu gosto de fazer a distribuição eletrônica, por exemplo, o lítio, que é o Z igual a 3, lítio C igual a 3, eu gosto de fazer a distribuição eletrônica seguindo o mesmo diagrama de Linus-Pauling, eu aprendi isso desde a época de, acho que ensino médio, e aí eu não consigo fazer em linha. Se eu fizer em linha, assim, eu me perdo. Eu gosto de fazer sempre no caderno assim, ó. Um S2 e 2 S1. Ou seja, eu faço já segundo o diagrama de Linus-Pauling. Se eu fizer em linha, eu perco a ordem. Né? Tem gente que consegue fazer em linha e sabe a ordemzinha, beleza, não se perde. Já eu me perco. Eu sempre tenho que fazer em linha para não me perder. Beleza? Então, essa é a nossa distribuição eletrônica do lítio, né? Um S2, 2 S1. Beleza? Alguém fala, professor, por que, sei lá, não, acho que a princípio acho que não vai surgir dúvida para vocês, não, né? Eu tenho um número quântico Z, que é igual a 3,
Número quântico Z, não. Tem um número atômico Z, que vale 3. Consequentemente, o número atômico é igual ao número de elétrons, né? Então, eu vou ter 3 elétrons para acomodar aqueles orbitais. Então, eu começo sempre quem? No orbital 1s. O orbital 1s, ele vai acomodar no máximo quantos elétrons? 2. Então, já coloco 2 aqui. Logo em seguida, eu passo para o orbital do outro nível, que é o orbital do tipo 2s. O orbital 2s vai acomodar no máximo quantos elétrons? 2. Mas eu coloquei somente 1. Por que eu coloquei somente 1? Porque o número atômico aqui é 3. Então, é somente 2 mais 1, 3. Então, já acabou. Distribuição eletrônica do lítio. Beleza? E aí segue a mesma regrinha para o berílio, para o boro, carbono, flúor, toda essa galera aí. Beleza? O princípio da construção também é chamado de princípio de Aufbau, que significa construção em alemão, tá? É só uma curiosidade. E aí, aqui do ladinho, ó, eu coloquei para vocês as nossas distribuições eletrônicas de alguns outros elementos, né? Ó, coloquei do oxigênio, distribuição eletrônica, coloquei do flúor, coloquei do neônio, beleza? Que é o nosso gás nobre, tá? A gente vai falar depois disso aqui. Outra coisa, uma coisa muito importante que aparece dentro da química é a chamada camada de valência. O que é camada de valência, professor? É a camada ocupada com o maior valor de N. Beleza? É a camada ocupada com o maior valor de N. Então, o que é a camada de valência para o lítio? Essa camada 2 aqui, ó. Tá? Camada 2, que é a camada ocupada com o maior valor de N. Quem é que tem o maior valor de N? 2. Alguém fala, professor, então quer dizer que na camada de valência do lítio tem somente um elétron? Sim, tem somente um elétron. Na camada de valência do lítio tem somente um elétron. Quem que é a camada de valência do boro? A camada de valência do boro é a camada ocupada por o maior valor de N, que é justamente a camada aqui que corresponde ao 2S e corresponde ao 2P. Essa é a camada de valência, 2S, 2P, ó, tá aqui embaixo. 2S, 2P. Aí eu vou perguntar, quantos elétrons tem na camada de valência do boro? Tem quantos? 2 mais 1, 3. Beleza? Então, a camada de valência é sempre aquela que é ocupada, é aquela camada ocupada com o maior valor de N. Tranquilo? E aí vamos lá para o oxigênio. Qual é a camada de valência? A camada de valência é a camada 2. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência do oxigênio? Tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, essa aqui é a minha famosa camada de valência do oxigênio. E alguém fala, professor, essa camada interna, como que ela é chamada? Geralmente é chamada de core, né? Ou camada de caroço, esse tipo de coisa. Beleza? O core, o caroço, ou o cerne, tem todos esses nomes aí, beleza? E para a gente aqui da química, a gente está interessado em que camada? Camada de valência, que é a camada mais externa, que é aqui onde vai ocorrer aqui é onde vai ocorrer os fluxos de elétrons, né? Onde vai ser doado ou onde vai ser recebido elétron, por essa última camada de valência, tá? Aí alguém pode falar assim, professor, então não vai ter, a química não tem nada a ver com esses elétrons aqui internos, não, o colo, os elétrons do caroço. Na verdade, para eu falar a verdade para vocês, tem alguns tipos de espectroscopias altamente energéticas, que elas conseguem arrancar os elétrons lá do caroço, tá? Mas aí já é coisa bem avançada aqui do que a gente está estudando a princípio, tá? Para os nossos conhecimentos convencionais de química, a gente trabalha somente com os elétrons mais externos, que até porque são os elétrons com quem eu consigo arrancar mais fácil, que eu vou precisar de menos energia para arrancar, tá? Mas é importante vocês saberem também que esses elétrons aqui do caroço são os elétrons altamente energéticos, que precisam de muita energia para arrancar, mas tem espectroscopias que trabalham com esses elétrons aqui, que elas conseguem ter energia suficiente para arrancar esses elétrons aqui e plotar um espectro e fazer um estudo específico desses níveis internos, tá? Só a título de curiosidade para vocês, tá? Então vamos seguir aqui. Aqui é o princípio da construção, né? Que já havia comentado anteriormente, que é somente um slide repetitivo. Só para comentar, e no final existe também uma regra chamada regra de Hunt, ou regra de Hunt, não sei nem a pronúncia correta. Mas o que essa regra de Hunt estabelece? Ela estabelece que o arranjo mais estável dos elétrons em uma subcamada é aquele que contém o maior número de spins paralelos. Aí alguém fala assim, professor, agora o senhor já está confundindo agora. Porque nesse instante o senhor falou que tinha que ser os spins emparelhados. Aí agora o senhor vem falar que agora os spins paralelos, agora o senhor confundiu foi tudo, não está entendendo nada. Beleza. Eu sei que isso passa pela cabeça de vocês, mas a gente vai resolver esse problema, tá? Seguinte. Para mim acomodar os elétrons
dentro de um dos orbitais, eu falei que eles não podem ter o mesmo conjunto de 4 números quânticos, né? Eles vão infringir o princípio da exclusão de Pauli, né? Só que também existe uma outra regrinha, chamada regra de Rand, tá? Que fala que antes de eu preencher os elétrons emparelhando-os, é necessário que eu preencha todos eles deixando em paralelo, aí depois que eu preencha eles emparelhando, tá? Então, beleza, eu falei que essa tem esse exemplo aqui do carbono, eu falei tudo isso aqui, mas eu vou falar um exemplo prático que vocês vão entender, porque o que eu falei aqui não ficou tão claro, não. Eu mesmo admito. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês, para quem não entendeu ainda, vai ficar mais fácil, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma camada 3p5, beleza? Eu tenho uma camada 3p5. Então, a regra de Rand, ela fala isso, ó. Um orbital do tipo 3p, orbitais p, subnível P, vai ter 3 orbitais, né? E vão ter 3 orbitais. Beleza? Lá, porque o P vale quanto? P vale 1. Então, para mim saber o número de orbitais é 2L mais 1. Então, vai ser 3. E aí eu tenho que acomodar 5 elétrons dentro dos orbitais. O que eu faço? Deixa eu mudar aqui a corzinha para a gente diferenciar. A regra de Hunt estabelece que eu tenho que colocar logo os elétrons, eu tenho que colocar logo eles em paralelo, aí depois que eu venho emparelhando. Então, se são 5, eu coloco logo o primeiro aqui, ó, tá? Coloco o outro paralelo aqui, tá? Coloco o outro paralelo aqui, tá? Beleza, tem 3, né? Aí, agora eu vou começar a emparelhar. Coloco o quarto aqui e coloco o quinto aqui. Pronto. Correu. Beleza? Então, essa é a nossa regra de Hunt. Beleza? Eu preencho ao todos de maneira paralela e aí depois eu venho emparelhando todos. Beleza? Então, essa é a nossa regrinha. Certo? Aí, por exemplo, aqui debaixo do carbono, cadê? Por exemplo, o carbono aqui, ó, ele é um 2p2. Beleza? Um 2p2. Eu tenho que acomodar 2 elétrons em 3 orbitais. E aí daqui, ó. Beleza? Aí o cara faz. Aí, beleza, tem um jeito certo, mas aí o cara é desentendido, que não lembra da regra de Rand, ele vem aparelha o primeiro aqui e já o segundo aqui, ó. Pá, tá errado. Que é esse caso aqui, ó. Tá errado. Aí o cara também coloca o primeiro aqui e emparelha o outro aqui no outro orbital. Também tá errado. A regra de Rand estabelece que primeiro você tem que colocar todos os pins em paralelo para depois ir emparelhando. Então, para o nosso carbono, a maneira correta de colocarmos, de distribuirmos o elétron aqui, dessa maneira. Beleza? Então, sempre focando, sempre distribuindo os elétrons logo em paralelo, para depois você vir emparelhando. Essa regra de Rand também é mais uma das regras que fazem parte aqui do chamado princípio da construção. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo. Não sei se falta um slide, tá? E aí a gente vai entrar em outro conceito também muito importante do ponto de vista da química, que é o conceito de estado fundamental e estado excitado. Beleza? Quando eu faço a distribuição eletrônica do carbono, que tem o número atômico 6, a distribuição eletrônica é essa, 1s2, 2s2, 2p2, né? Aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p2. Percebe que os dois spins aqui estão paralelos em orbitais diferentes. Eu não emparelhei logo eles aqui. Por quê? Porque eu já estou obedecendo a regra de Rand. Beleza? Agora, digamos que eu pegue um desses elétrons aqui do orbital 2s, eu vou pegar um desses elétrons aqui e vou jogar ele para cá, ó. Aí o elétron vem para cá. O que eu fiz com esse elétron? Eu mudei ele de nível, né? Eu mudei de nível, eu mudei de subnível, tá? Se eu mudei de subnível, quer dizer que o elétron agora ele vai fazer parte do 2p. Então, a distribuição eletrônica do novo carbono vai ser o quê? 1s2, eu não mexi aqui, né? Vai ser 2s1. Ele foi P1, professor, porque eu tirei um elétron daqui e joguei lá para cima. Então, vai ser 2s1. E antes, que era 2p2, vai virar agora 2p3. Por quê, professor? Porque o elétron que veio de baixo foi para o nível P. Então, virou 2p3. Então, é isso que a gente chama de estado excitado. Eu tenho um átomo no estado excitado. Beleza? É quando um dos elétrons aqui passou por um subnível superior ou para um nível superior. Tá? Pode ser uma passagem de subnível ou passagem de nível. Beleza?
Ou seja, desde que a passagem seja por nível energético diferente, desde que pode ser subnível ou o próprio nível, não importa. Se ele está em um nível energético diferente, a gente tem um estado excitado. E aqui, ele no distribuição eletrônica normal, a gente tem o elétron no estado, o átomo no estado fundamental. Beleza? Aí aqui embaixo tem um detalhezinho interessante. Fala o seguinte, ó. Um estado excitado, ele é o quê? Instável. Quer dizer o que instável? Quer dizer que ele tem pouca duração. Beleza? Como esse estado tem pouca duração, ele vai emitir um fóton quando o elétron retorna do orbital e restabelece o estado de energia mínimo do átomo, que é o estado fundamental. Ou seja, quando o elétron está estável e ele retorna para o estado fundamental para restabelecer a energia mínima do átomo, ele vai emitir um fóton, tá? Emitir um fóton de energia. Que é aquela mesma ideia que a gente viu lá no começo, lá com o Bohr, quando estávamos estudando espectros de emissão atômica de hidrogênio. Tá? Vale também para os átomos polielétrons. Beleza? Deixa... Ah, tá. E aí tem uma questãozinha que trata geralmente do resumão da aula de hoje, né? Que é, por exemplo, escreva a configuração do átomo de magnésio no estado fundamental. Né? Escreva a configuração... Eita, derrubando a mesa. Escreva a configuração eletrônica do átomo de magnésio no estado fundamental. Aí você vai lá na tabela periódica, consulta o número atômico do magnésio, é quanto? É 12. O Z vale 12. Então, como um átomo está eletricamente neutro, se ele tem 12 prótons como número atômico, então ele vai ter 12 elétrons. Então, é só eu fazer a distribuição eletrônica dos 12 elétrons. Né? E aí, quando eu faço a distribuição eletrônica dos 12 elétrons, aparece isso, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Beleza? Isso. Beleza? É óbvio que se eu fosse fazer, eu já falei, eu não consigo fazer desse jeito. Eu prefiro fazer assim, ó. Seguindo a regra do diagrama. 1s2. Eu não sei como que vocês já fazem ou preferem fazer. Aí eu venho 2s2. É óbvio que é a mesma coisa, que é só maneira de organização. Aí eu já venho para 2p6. Né? 2p6. E aí, seguindo a ordem de energia, eu venho para 3s2, né? E aí você segue aquela diagramazinho lá de Linus Paulo, né? A ordem de energia. E aí eu também tenho a mesma distribuição. Beleza? E aí aqui a gente tem o que? A gente tem que camada? A gente tem a camada de valência, né? Que é a última camada. A camada que é preenchida com maior valor de N. Essa camada aqui, 3. Então eu tenho 2 elétrons aqui na minha camada de valência para o magnésio. Beleza? Aí todos vocês sabem, ainda tem mais coisas, que essa camada de valência ela também vai estar relacionada com a localização do elétron na tabela periódica, né? Vai fazer parte da família 2A, toda aquela história que eu acho que talvez algum grupo de vocês vai abordar no seminário, tá? Então não vou nem entrar muito em detalhe, mas você percebe que a configuração eletrônica nos fornece bastante informação a respeito do ar, tanto do ponto de vista de propriedades químicas, físicas, quanto também de propriedades magnéticas, quando você está lá falando de spin, né, as propriedades magnéticas, diamagnéticas, paramagnéticas, e também da localização na tabela periódica. Tá? Então, a configuração eletrônica nos fornece esse montante de informações. Tá? Aí, a gente tem também as configurações eletrônicas. Caramba, está parecendo muito barulho esquisito. A gente tem as nossas configurações eletrônicas para outros elementos, né? Geralmente ela é feita desse modo, seguindo a mesma regrinha que a gente estava comentando aqui anteriormente. Uma coisa que geralmente aparece nos livros é a gente colocar a camada interna, que eu já tinha falado no início, que é o core, ou toda a camada interna, que ele chama de cerne de gás nobre. Tá? Ele pega o gás nobre mais próximo daquele elemento, pega a configuração eletrônica dele, coloca em colchetes, e aí o que sobrar, ele coloca aqui como sendo o resto da distribuição eletrônica. Beleza? Geralmente aparece muito isso. Tá? Alguém vai lembrar, professor, por que eles fazem isso? Porque ele pega sempre a parte do gás nobre, que são lá as configurações estáveis, lá pela teoria do octeto, são os que têm as camadas preenchidas, e aí o que sobrar de super preenchido, ele coloca aqui explicitamente. Beleza? Mas aí tanto faz, gente. Se vocês já são acostumados a fazer a distribuição eletrônica aqui desse jeito, não tem problema. Show de bola.
Se vocês não gostam de fazer desse jeito aqui, como eu também, como eu particularmente não gosto, eu gosto de colocar tudo, tá bonitinho, então tá livre. Eu só estou mostrando esse slide aqui para vocês entenderem que quando aparecer isso, significa que todo o núcleo ali da distribuição eletrônica é o cerne do gás nobre. E aí ele colocou em colchetes, o gás nobre correspondente, ou o gás nobre precedente daquela distribuição eletrônica, e o resto ele completou a distribuição eletrônica com um número específico. Beleza? Deixa eu ver. Sim. Por exemplo, só para a gente conseguir arrematar isso, rapidão, acho que dá para fazer isso aqui. Dá para fazer isso aqui rapidão para a gente arrematar essa ideia, beleza? Mas eu não vou muito entrar em teoria do octeto, porque isso aqui é lá das ligações químicas, eu acho que você já deve estar vendo isso em outra disciplina. Então, por exemplo, o hélio, que é o nosso primeiro gás nobre, né? Ele tem número quântico 2. Então, a distribuição... Número quântico 2 não, tem número atômico 2. Então, a distribuição eletrônica dele é 1s2, né? E aí, o nosso lítio, ele é quem? O lítio tem número atômico 3. E a distribuição eletrônica dele é quem? É 1s2, 2, S1, né? E aí, o que o cara pegou? Aí, geralmente, os caras fazem isso, ó. Pega o lítio, faz a distribuição eletrônica de novo, só que no lugar de 1s2, o que o cara pegou? Ele pegou, foi 1s2 lá do hélio. Aí ele colocou aqui o hélio, entre colchetes, né? Que 1s2 equivale ao hélio, beleza? E aí completou com 2s1 aqui, na camada de valência. Beleza? Então, geralmente, algumas pessoas fazem esse tipo de distribuição eletrônica, que é justamente o que é mostrado aqui. Beleza? Então, basicamente isso, tá? Deixa eu ver se agora acabou. Não. Ainda tem mais isso. Tem mais isso, tá? E aqui, a gente vai chegar, falando de distribuição eletrônica, vai chegar na organização dos elementos, que eles são agrupados de acordo com o tipo de subnível ou subcamada na qual os elétrons mais externos são colocados, tá? Então, você tem essa região aqui da tabela periódica, a região lá dos elementos 1A, né, da família 1A e 2A, são os elementos na qual os elétrons mais externos estão nos subníveis 2S, ou nos subníveis do tipo S, né? Se ele está na primeira camada, vai ser 1S, segunda camada, 2S, 3S, beleza? Então, por exemplo, aqui, o lítio, os elétrons mais externos estão nos subcamadas do tipo 2S. Então, possivelmente, o lítio vai estar aqui, nessa camada 2S, tá? E aí, o número de elétrons na última camada vai definir se ele vai estar na camada, vai estar na família 1A ou 2A. Como ele tem somente um elétron na camada de valência, ele vai estar na família 1A. Beleza? Isso também vocês vão ver lá na tabela periódica em que for apresentar o seminário relacionado com isso, com a organização dos elementos na tabela periódica. Beleza? Não vamos entrar em detalhe nisso agora não. Aí tem os elementos também que o subnível na qual os elétrons mais externos estão no subnível do tipo D. São os elementos que ficam nessa região aqui, 3D, 4D, 5D, 6D. São os metais de transição. Beleza? Já os elementos que têm o subnível mais externo, agrupados em orbitais do tipo 2P, 3P, 4P, ou seja, do tipo P, estão aqui lá naquela família lá, do nitrogênio, oxigênio, família do flúor, lá que são os halogênios. Então, os elétrons mais externos, agrupados no subnível P, fazem parte dessas famílias que estão nessa região da tabela periódica. Beleza? E aí, lá os elétrons mais externos, que têm o subnível mais... os elétrons que estão nos subníveis mais externos, do tipo F, eles vão ser organizados aqui nessa região da tabela periódica. Beleza? Que são regiões dos lantinídeos, actinídeos, tá? Então, vocês percebem que os elétrons mais externos, eles têm super importância no modo em que os elementos químicos são organizados nas tabelas. E aí vai dar origem à nossa tabela periódica. Tá? Então, a nossa aula de hoje, pessoal, deixa eu sair aqui desse slide, foi basicamente isso. Foi falar de energia dos orbitais, como que ela é distribuída para átomos de hidrogênio e para átomos polieletrônicos. E falar também como que a gente faz a distribuição eletrônica, tá? Algumas regrinhas de distribuição eletrônica, beleza? E como que a distribuição eletrônica está relacionada com algumas propriedades químicas, físicas, magnéticas,
e como que a distribuição eletrônica também influi na maneira com que os elementos são organizados na tabela periódica, tá? A princípio, em termos de conteúdo, da nossa aula de hoje era isso, tá? Eu queria falar com vocês hoje, a nossa aula era isso, inclusive já vou interromper